Professor Biga aqui na área para mostrar para vocês uns casos mais cabulosos aí da nossa força centrípeta, alguma coisa aí mais passível de FUVEST, Unesp, Unicamp. Então a força centrípeta, resumindo, ela vai ser a resultante entre as forças que são radiais. O que é radial? É apontar para o centro de uma curva ou para fora de uma curva. Para o centro de uma curva ou para fora de uma curva. Nesse caso aqui do pêndulo, a gente tem a tração apontando para o centro. Por isso que a gente coloca ela como sendo positiva. O peso está apontando para fora do centro, a gente coloca ele como sendo negativo. Então, tração menos peso igual a força resultante centrípeta. Esse caso do pêndulo é muito simples, porque ele está no ponto mais baixo da trajetória. A gente pode pensar no ponto mais baixo da trajetória de duas maneiras distintas. Uma delas seria, no movimento descendente, a gravidade está acelerando. Então acelera, ganha velocidade, acelera, ganha velocidade, acelera, ganha velocidade. A partir do momento que ele chega no ponto mais baixo da trajetória, ele inicia o movimento de subida. No movimento de subida, ele está contra a gravidade. Pelo fato dele estar contra a gravidade, ele começa a diminuir a sua velocidade. Então vamos fazer assim, ó. Quando ele vai ganhando velocidade, ele aumenta. A partir do momento que ele começa a subir, ele começa a perder. Então eu vou colocar números. Velocidade 0, 2, 10, 20, 25. A partir daqui ele começa a perder. 24, 20, 18, 12, 0. Então quer dizer que nesse ponto mais baixo da trajetória eu tenho a velocidade exata, a velocidade máxima. Então essa velocidade é uma velocidade específica que é a velocidade máxima. Teacher, desenha a velocidade pra gente. A gente lembra lá da cinemática vetorial que a velocidade ela é sempre tangencial. Então, se ela é tangencial, ela vai formar um ângulo com a tração e com o peso de 90 graus. Então, isso é muito importante. Você anotou lá na cinemática vetorial. Toda vez que eu tenho a centrípeta, ela é radial, e toda vez que eu tenho a velocidade, ela é tangencial. Raio e tangente sempre formam 90 graus. Então, aqui eu teria uma velocidade formando 90 graus com esses dois. Legal? Então a gente já juntou cinemática vetorial aqui, já juntamos o movimento de move, que é o movimento sobre a ação da gravidade, e eu poderia juntar mais uma coisa também. Tá vendo como que a coisa tá ficando grande? A hora que ele está aqui em cima, eu poderia dizer que esse pêndulo acumulou um tipo de energia, que é a energia potencial gravitacional. Então aqui em cima ele tem mgh. A partir do momento que ele chega no ponto mais baixo da trajetória, ele converteu toda a energia potencial gravitacional, que é mgh, em energia cinética. Então eu poderia falar que mgh aqui em cima, parado, vai virar mv² sobre 2 aqui embaixo. Então eu também posso fazer a conservação da energia. Legal? Então essa primeira situação do pêndulo, ela é muito simples, T menos P, só que ela abre para vários outros exercícios. Então, ó, legal de cair aí numa segunda fase, não é? Eu coloco na A uma pergunta, por exemplo, sobre a velocidade, e na B eu faço uma pergunta sobre a atração. Entendeu? Então na A eu faria uma energia aí, conservação da energia, achei a velocidade, venho para cá e descubro qual que é a atração. Legal, né? Agora vamos fazer o seguinte, nós vamos separar os homens dos meninos e as meninas das mulheres. Aqui é quem vai passar. Chega mais, ó. Quando esse pêndulo já der uma subidinha aqui, o peso dele não muda a direção e o sentido, o peso é sempre para baixo. Mas a força de tração, ela acompanha o fio. Se a força de tração acompanha o fio, ela vai ficar mudando e ficando sempre na diagonal. Já o peso não. Então o que vai acontecer nessa situação? Eu tenho tração para cima, aqui na diagonal, e eu tenho peso aqui para baixo. Firmeza? Como eu tenho uma força vertical e uma na diagonal, você já lembra de uma paradinha. Você fala, decomposição. Só que aqui, como que nós vamos fazer a decomposição? Eu vou decompor quem está na diagonal? Depende. O que você quer? Você não quer saber as forças que estão na direção radial? Então, quem está radial, você não mexe. Você mexe quem está fora da radial. Igual no nosso plano inclinado. No plano inclinado eu tenho aqui o peso para cá. Você não quer o movimento na horizontal do plano? Você quer o movimento aqui. Então, quem que você decompõe? Você decompõe quem está fora dessa linha. Então aqui, como eu quero saber as forças que estão na radial, eu vou decompor quem está fora da radial. Olha só que lindo, ó. Eu vou fazer a decomposição do peso igualzinho do plano inclinado. Então acompanha comigo nesse desenho. O que eu fiz? Eu fiz um recorte dessa situação e joguei para lá. Manjou, manjou? Esse ângulo θ, esse ângulo de inclinação, ele vem para cá. Esse ângulo está sendo formado entre a vertical e o fio.
A vertical eu sei que é o peso e o fio eu sei que é a tração. Então aqui eu coloquei duas direções pra gente. Direção radial segue aqui e a direção tangencial formando um ângulo de... Beleza, não vou nem falar, eu sei que você falou 90 graus. Então eu tenho a direção radial e aqui a direção tangencial. Nesse caso, quem está fora é o peso. Então, por mais que a tração ela esteja na diagonal, não é ela que sofre a decomposição. Quem sofre a decomposição é quem está fora da direção que você está estudando. Legal essa dica, hein? Então aqui eu vou pegar o peso que está fora da direção e eu vou desenhá-lo em Px e Py. Poderia ser chamado também de peso normal e peso tangencial, ou esse peso poderia ser chamado de peso radial. Agora você já entendeu o porquê, né? Então esse peso que é o Py, que é o importante para a gente. Porque esse pedaço do peso que está contra a força de tração. Então olha o que eu vou fazer. Tração apontando para o centro, menos o Py que aponta para fora do centro. Então tração menos o Py igual a força centrípeta. Lembra lá no plano inclinado? O peso que está descendo é o Px. Então o peso está descendo, P seno. O Py está encostado. O peso que está encostado é o P cosseno. Então aqui o meu Py vai ficar P vezes o cosseno de θ. Essa foi monstro, né? Então, próxima dica. Nosso próximo exemplo, a gente vai misturar a força centrípeta com a força de atrito. E eu sei a perguntinha que vai passar pela sua cabeça, então eu já vou responder. Fica tranquilo. Quando eu venho com o meu carrinho fazendo uma curva aqui assim, ó, a gente lembra que, por inércia, lembra? Não existe força centrífuga. A gente viu isso na cinemática vetorial também. Por inércia, esse corpo ele tende a permanecer no movimento dele. Você sabe que quando você está dentro de um carro e esse carro vira para um lado, você tender a manter o seu movimento é como se você fosse jogado para fora. É como se você trombasse na porta do carro. Então o carro vira para cá, então aqui está a porta. O carro virou e você tromba nela porque agora ela está aqui na sua frente. Então essa tendência do movimento, ou seja, essa inércia dentro da curva, faz com que a gente imagine que existe uma força centrífuga, uma força que joga para fora. Agora vamos partir desse mesmo princípio, dessa força que joga para fora. Se o meu carrinho vai fazer a curva e ele é jogado para fora, ele vai... aconteceu alguma coisa ruim com ele. Mas a gente sabe que se tiver numa condição legal, pneu bonito, nada de pneu careca, se tiver uma pista lá legalzinha, sem vazamento de óleo, sem nada, o que eu estou fazendo? Eu estou criando condições para ter força de atrito. Então o pneu não está careca e a pista ela está com um asfalto bonitinho. Eu estou criando condições para ter força de atrito. Se eu falasse um pneu careca e um vazamento de óleo, eu estou criando condições para desprezar o atrito. Mas aqui a gente não quer desprezar o atrito, porque se o carro é jogado para fora, ele vai deslizar, ele vai derrapar para fora. E o atrito faz o quê? É contrário ao deslizamento. Então no momento em que o carro faz a curva, e ele tem essa tendência de derrapar para fora, o atrito é quem joga ele, quem segura o carro para dentro. Então, na curva, o carro tem uma tendência de ser lançado para fora, sair pela tangente. A gente faz o quê? O atrito segura ele para dentro do centro. Aqui eu desenhei, então, um atrito apontando para o centro e a velocidade sempre tangencial. Lembrando, tangencial e centrípeta sempre formam um ângulo de 90 graus. Aí como que nós vamos resolver essa situação? Nós vamos fazer o seguinte. O meu carrinho, ele tem a força normal para cima e a força peso para cá. Porque aqui a gente está fazendo uma vista ali de cima. Agora aqui eu vi o carrinho de frente como se fosse um bloquinho. Então eu tenho força normal e força peso. E eu tenho a força de atrito apontando lá para o centro. Uma pergunta que eu sei que você deve estar pensando é o seguinte, mas teacher, e o atrito assim, ó, de frente com o carro? Porque o carro está de frente. Você está mostrando que ele tem atrito de assim. Mas e o atrito de assim? É aí que tá. Quando a gente vai estudar a força tangencial, a gente pega as forças que estão na tangente. Quando a gente vai estudar o movimento circular, a gente pega as forças que estão radiais. Então, a força de atrito, lembra do motor e do resistente? Ele continua existindo? Sim, ele continua existindo. Ainda tem atrito motor ali na roda que tem a tração, ainda tem atrito resistente na roda que está sendo arrastada? Sim, existe. Mas essa é uma situação tangencial. Então eu só estudaria esses atritos num exercício que falasse sobre a tangencial. O que a gente está fazendo agora é falar sobre o movimento curvilíneo, a centrípeta.
Então faz sentido eu estudar as forças radiais, as que formam 90 graus. Então eu não vou estudar o motor e não vou estudar o resistente, mas sim, eles existem. Mas e se juntasse tudo? Aí a coisa ia ficar feia. Mas calma lá, vamos ficar aqui primeiro, vamos ficar aqui por enquanto. A gente tem então normal e peso, e aqui eu vou ter a força de atrito para lá, para dentro, para o centro, legal? Então nós vamos fazer que a centrípeta é a única força que existe. Ah, mas não é normal menos o peso? Ele está fazendo a curva para dentro, então é só aqui, a força que aponta para lá. A força normal e o peso ali, eles não influenciam no movimento de curva. Então eu faço força centrípeta igual ao Fat. Força centrípeta é mv quadrado pelo raio. O Fat, mi vezes mg. O que eu fiz ali? Lembra? Apoiado na horizontal, peso igual a normal. Então eu coloquei as duas forças como tendo o mesmo valor. A normal não tem fórmula, o peso tem. Então joguei mg ali. A gente faz um regime ali, corta as massas, chega que a velocidade é igual a raiz de raio vezes o coeficiente de atrito vezes a gravidade. Então daqui a gente tem dois possíveis exercícios, um exercício muito importante. Ele pode trabalhar com você sobre a velocidade máxima e também sobre o raio. Legal? Qual que seria essa situação? Ele vai falar assim, um carro vai fazer uma curva de 100 metros de raio. Sabendo que o coeficiente de atrito é tal, qual é a velocidade máxima que ele pode fazer? Você entendeu que o raio é constante, o mi é constante, o g é constante? Então a velocidade máxima que ele pode fazer, você vai encontrar resolvendo essa formulinha aqui. É óbvio, você quer decorar isso como fórmula para ganhar tempo? Vai na fé. Agora, se você entendeu que, não, isso aqui é fácil, centrípeta igual ao Fat, para mim tá de boa, então você deixa quieto, não decora isso, desenvolve ali na hora. E aí você não ganha tempo, mas você libera espaço na sua cabeça. Aí você vê o que você quer. Então olha só o que vai acontecer. Eu posso falar então sobre a velocidade máxima para ele fazer uma curva, só que eu também posso fazer o contrário. Ele poderia falar assim, um carro, olha essa nuance da interpretação, olha a nuance da interpretação. Um carro vem a 60 km por hora. Já tem um primeiro asterisco aí, porque km por hora a gente não usa. Se tem gravidade, é 10 metros por segundo ao quadrado, então tem que botar em metros por segundo. Post-it. Então um carro vem a 60 km por hora. Só que a curva, ela tem 30 metros, um exemplo. Aí ele pergunta o que esse carro vai fazer. Então o que eu teria que pensar? Bom, ele está vindo a 60 km por hora, a curva tem um raio de 30 metros, ele está perguntando se o carro consegue ou não fazer a curva. Como que eu vou saber se o carro consegue ou não fazer a curva? Simples, ele me deu dois valores. Você pode fazer três coisas. Ou você pode trocar o V e achar o R, pode trocar o R e achar o V, ou você pode colocar os dois valores ali. Se você achar uma não igualdade, uma desigualdade, sei lá, tipo 10 igual a 12, tá errado. Então o que eu vou entender? Mas o melhor deles, o que seria você fazer? Seria você fazer o seguinte, a curva tem 30 metros, certo? Então eu vou botar os 30 metros de raio na curva e vou descobrir qual é a velocidade máxima. Vamos supor que eu coloque 30 metros no raio, aí eu faço lá a continha e vejo que a velocidade máxima é de 15 metros por segundo, ou seja, 54 km por hora. Se a máxima é 54, a hora que ele entrar a 60 km por hora, o que vai acontecer? Ele vai derrapar. Então essa seria a interpretação para esse possível exercício. Nosso próximo exemplo, ele aparece de três maneiras distintas. Então a primeira delas é o NASCAR Racing. Lembra daquele NASCAR Racing? Que é nada mais, nada menos, vou usar aqui as coisas que os estudantes mais usam hoje em dia, um tablet para assistir videoaula, uma caneta para anotar, uma xícara de café. Então eu vou ter a corrida do NASCAR Racing assim, imagina que essa xícara fosse um carro. Isso aqui ele está andando no plano horizontal. Isso aqui ele está fazendo uma curva. Mas eu posso fazer o quê? Isso aqui ele vai descer o plano inclinado. Agora eu posso misturar tudo e colocar um plano inclinado só que em forma de curva. Então o carrinho vai fazer uma curva no plano inclinado. Manjou a situação? É simplesmente uma pista que faz uma curvinha assim. Mas, teacher, você falou que tem mais situações. Sim, porque essa pista ela se assemelha muito ao voo, por exemplo, de um pássaro. O que é um carro fazendo uma curva assim na inclinada e o que é um pássaro voando? O pássaro está com a asinha aqui assim, você nunca vai ver um pássaro, eu quero virar para lá, ele para aqui e bate com essa asa. Pô, não é assim, né, cara? O pássaro ele tá voando, ele faz o quê? Ele dá aquela... entendeu? Teacher, mas espera isso, daí é o avião. Isso, então são os três possíveis exercícios. Essa corrida sobre a elevada,
o pássaro e o avião. Quando eu tenho um pássaro ou um avião, eles estão no ar. E o ar faz neles uma força de sustentação. O carro está no chão. Se ele está numa superfície apoiada, normal. O pássaro, força de sustentação. Quem que gera essa força de sustentação? O ar. Então, força de sustentação do ar e força normal vão servir basicamente da mesma forma. São coisas diferentes, mas na matemática do exercício vai ser igualzinho. Legal? Então, se pedir força de sustentação do ar, você entende que o avião ele anda no ar como se fosse um carro andando na pista. Então, isso daí é a força normal. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho essa curvinha e ela está num plano inclinado aqui. Coloquei a velocidade 90 graus com esse tracejado. Com certeza esse tracejado aponta para onde? Para o centro da curva. Porque sempre que faz 90 graus é tangente com raio, tangencial com radial. E é justamente isso que está acontecendo. Então vira a imagem aqui e traz para cá. Desenhei o plano inclinado e aí nós vamos ter o nosso carrinho aqui assim. Forças atuantes, peso e força normal. Lembrando que a força normal sempre é 90 graus com a superfície. Só que aí eu vejo que o centro da curva está para cá. Porque imagina só o que o carro está fazendo. Ó, é como se ele saísse da lousa, que aí no seu caso é a tela do computador, fosse até o seu rosto assim, ó, ou passasse por trás da sua cabeça e voltasse para a lousa. Então é isso que ele está fazendo. Ó. Ele está saindo da lousa e voltando para cá. Ele está saindo da tela, passando por trás da sua cabeça e voltando na tela desse lado. Louco, né? Macabro. Então a gente vai ter o centro apontado para cá. Agora pega essas duas forcinhas ó, e joga para lá. Quando eu pego a forcinha normal e coloco aqui, e pego a força peso e coloco aqui, eu identifico uma coisa, eu estou somando forças. Toda vez que eu somo forças, eu encontro a força resultante. Então eu faço a regra do polígono. Desenho um vetor, acabou. Desenho outro, acabou. Desenho outro, acabou. O buraquinho que sobrar é a resultante. Então aqui no caso eu desenhei normal e peso, o buraquinho que sobrou é a resultante. A resultante, ela começa onde começou e termina onde terminou. Então a resultante, ela coincide origem com origem, extremidade com extremidade. É como se você fosse em linha reta. Ah, eu saí daqui e fui para lá, pum, faz uma reta. Então eu saí daqui e fui para lá, pum, faz uma reta. Só que aí eu percebo que essa resultante, ela está na horizontal. Ou seja, essa resultante, ela aponta para o centro. Então essa é a resultante centrípeta. Nossa! Coisa linda, né? E aí a coisa mais importante que vai ser pra gente aqui é esse ângulo θ. Então vem comigo aqui pra gente descobrir de onde que vem o ângulo θ. No plano inclinado, você entendeu que se eu continuar a minha reta normal aqui, o ângulo θ aparece aqui, certo? Então entre o peso e a normal aparece o ângulo θ. Gravou essa? Entre o peso e a normal aparece o ângulo θ. Agora eu vou pegar esse peso e trazer ele aqui pra cima. Quando eu coloco ele aqui em cima, olha aqui, ó, aqui está o ângulo θ. Então eu vou trazer dessa situação para cá, ângulo θ está ali. Então o ângulo θ, ele está entre essas duas forças. Teacher, você fez a tangente como sendo centrípeta pelo peso? Sim. Por quê? Não poderia ser a normal? Pensa. Centrípeta tem fórmula? Tem. mv² pelo raio. Peso tem fórmula? Tem. mg. Eu consigo cortar as massas, sobra todas as grandezas e eu consigo fazer a conta. A força normal ela não tem fórmula, então se eu colocasse ali, seria para achar a força normal. Então se ele perguntasse a força normal, você usaria a tangente de θ? Não, muito provavelmente você usaria ali um cosseno ou seno, dependendo do que você tem, porque a normal ali no caso é uma hipotenusa. Mas de novo, quando que esse exercício vai aparecer? Ele vai falar da não dependência do atrito. Como assim, teacher, não dependência do atrito? Se você analisar esse carro, ele deveria ter uma força de atrito para cá, assim, não é? Porque para ele não escorregar para baixo, eu tenho um atrito para cá. Só que pelo fato da velocidade estar ali, eu vou falar do jeito mais simplório possível para você entender. Ele consegue fazer a curva por causa do embalo. Vamos assim dizer. Vamos tirar a inércia, vamos entender. Como ele vem embalado, ele consegue fazer essa curva sem necessitar do atrito. Então os exercícios de vestibular eles vão trabalhar essa situação, onde não necessita do atrito. Então ele vai falar assim, ó, numa curva de 30 graus, qual é a velocidade que o carro precisa ter para ele conseguir fazer essa curva? Ou qual é a velocidade máxima para ele não derrapar, alguma coisa do tipo? O que ele está pedindo para você é o V, que está dentro da força centrípeta. Legal? Então eu espero que com essas dicas você consiga fazer os exercícios mais cabulosos que apareça aí de força centrípeta, que é um assunto muito, mas muito importante
principalmente em segunda fase de grandes vestibulares. Firmeza? Então vamos lá, valeu, boa sorte, bons estudos e fique com quem você achar melhor. Beijo!